esse mês de agosto, aprofundando durante as doutrinárias o Livro dos Médiuns. Então, cada dia aqui, né, na segunda, na terça e na sexta, durante esse mês de agosto, vai ser um capítulo, um tema relacionado ao Livro dos Médiuns, para que a gente possa também se aproximar dessa obra, possa conhecer um pouco mais, possa ter interesse de estudar, de entender melhor, né? Então, esse será o nosso tema de agosto. Hoje nós teríamos o nosso amigo James Ney, mas infelizmente ele está com uma crise de coluna, nos pediu muito desculpa, mas não vai poder estar aqui conosco, e aí nós vamos fazer aqui um ajuste, uma adaptação, e teremos então Altair Lira trazendo algumas reflexões então sobre esse tema que é da natureza das comunicações, ok? Então, vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha, que sustenta o trabalho dessa casa, nos envolva com a tua luz, com a tua energia de amor, para que possamos aproveitar da melhor maneira possível desse momento. Ilumina e inspira o companheiro Altair Lira, para que ele possa trazer essas reflexões para esse momento, que possamos aproveitar desse momento sagrado de aprendizagem, de reflexão, para nos fortalecer na nossa seara e na nossa busca pela evolução espiritual. Que possamos ter os nossos corações e mentes abertos para acolher da melhor maneira possível essas orientações espirituais. E assim seguirmos na nossa jornada de aprender sobre o amor e a disseminar amor e paz por onde quer que nós estejamos. Gratidão, que assim seja. Obrigado. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Como o Cândida colocou, nesse mês de agosto, nós estaremos trabalhando com o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi uma obra codificada por Kardec em 1861, então há cerca de 162 anos atrás. E durante esse mês de agosto, todos os temas vão estar versando sobre o livro. Hoje, a proposta é nós falarmos da natureza das comunicações, mas também, rapidinho, acender. Nós vamos estar falando na próxima segunda sobre os médiuns, dos médiuns escreventes ou psicógrafos e dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Eu falei só dos temas da segunda-feira, para vocês terem ideia de como é o papel também da Casa Espírita de estar explicando sobre esses fenômenos aos quais muitas vezes nós somos trazidos aqui para conhecer, ou viemos na curiosidade, ou tentando muitas vezes entender o que acontece. E é legal pensar que tem alguém, como Kardec, que se debruçou na possibilidade de analisar essas comunicações. Algumas delas vão aparecer para a gente no WhatsApp, vão aparecer numa novela,
vai aparecer num filme, e muitas vezes nós não vamos entender o que está acontecendo ali, ou vamos compreender sobre uma lógica, muitas vezes não aprofundada. Então, por isso que nós propomos não só a vinda de vocês na doutrinária, o acompanhamento para quem está nos assistindo, mas também está se envolvendo nos processos do aprendizado. Tá? Então, sobre a natureza das comunicações e as comunicações grosseiras, eu só queria ler um pouco aqui no início, onde Kardec coloca assim: dissemos que todo efeito que revela na sua causa um ato de vontade livre, por insignificante que este seja, denuncia através dele uma causa inteligente. Então, qualquer desse efeito que tenha, por trás desse efeito tem uma causa inteligente. Assim, um simples movimento da mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional pode ser considerado como manifestação inteligente. Se acontecesse apenas isso, nosso interesse no caso seria bem reduzido. Não obstante, já teríamos uma prova de que nossos fenômenos há mais do que simples ação material. Então aqui é só uma publicação que Kardec faz nesse momento para falar dos estudos que ele estava desenvolvendo, das comunicações que ele estava tendo contato através dos médiuns, mas tentando dizer que não era só isso. Porque se o princípio do estudo do Espiritismo estava relacionado às mesas girantes, que nós já falamos aqui, das batidas na parede, batidas na mesa, ele falava que até por trás disso tinha um princípio inteligente. A utilidade prática que disso poderíamos tirar seria nula, ou pelo menos muito restrita. Mas tudo isso se modifica quando essa inteligência se desenvolve, permitindo uma permuta, uma troca regular e contínua de ideias. Então, já não se trata de simples manifestação inteligente, já passa a ser comunicação. Então, aqui que é interessante pensar, porque no primeiro momento que nós tínhamos as mesas girantes, e nós tínhamos aquelas manifestações físicas, havia essa ideia de uma manifestação inteligente. Mas como isso já tinha uma regularidade, tinha uma certa troca, já se concebia aí a ideia de que havia uma comunicação. Tá? Por isso que quando ele aborda da natureza das comunicações, tá? Ele fala que desse instante que se observou com cuidado e detalhe as manifestações objetivas, essa que nós falamos, no fenômeno de efeitos físicos, e se pode concluir dessa inteligência extrafísica, quer dizer, uma inteligência para além do corpo, para além da matéria, que os provocava e dirigia, e que se dizia ser a alma de uma pessoa já falecida, dando provas de identificação. Um mundo novo se abriu aos olhos da humanidade, que significa, então, o mundo espiritual. Porque lembra aquela coisa do barulho em casa, das batidas, dos passos, essas manifestações, então já seria, muitas vezes a gente já pensava como, aumentar um pouco para vocês que estão lá atrás. Ficou melhor? Ficou, né? Ok. Né? Então aí já se abriu um outro fenômeno para os olhos da humanidade, que seria o contato com o mundo espiritual, habitado pelos seres invisíveis que, pelo fenômeno da morte, já tinham abandonado o veículo físico. Notou-se, porém, que os espíritos não somente se manifestavam, como também procuravam estabelecer um diálogo esclarecedor, estabelecendo assim uma verdadeira comunicação. Respondiam a perguntas, esclareciam pontos obscuros, discorriam com seriedade sobre questões controvertidas, faziam então revelações. Aqui está o nosso companheiro, como eu tinha falado no início, Allan Kardec, conhecido como codificador. Ele, como um homem dotado de extraordinário bom senso, todavia, ele concluiu de início que nem todos os espíritos estavam aptos a responder a todas as questões. Então, só recapitulando, eu sei que às vezes a gente é um pouco repetitivo, mas lembrem,
Kardec era um cientista, era alguém que usava a ciência para o seu dia a dia, como professor, como estudioso, e que transportou essa técnica para o estudo do Espiritismo. Então ele vai olhando cada comunicação, vai avaliando, vai interpretando aquelas respostas e ele percebe exatamente esse detalhe, que nem todos os espíritos estavam aptos a responder todas as questões. Isso é igual a gente aqui na sala, né? Se nós imaginarmos que determinados assuntos vocês saberão mais do que eu, ou saberá mais do que o outro, nem todos saberemos todas as respostas. E nós não saberemos, não somente porque nós temos um determinado saber, eu me formei numa área, eu estudei mais a outra, eu trabalhei em outra área, como também está relacionado ao nosso comportamento, à nossa atitude e aquilo para o qual nós somos. Então, ele diz que cada um só pode falar daquilo que sabe, não havendo impedimento, porém, a que espíritos levianos, aproveitando-se da credulidade e do excesso de fé de alguns, impingissem certas orientações e ensinos que não suportariam o mais leve raciocínio analítico e lógico. Isso, ele faz essa observação de espíritos levianos, e nós observamos isso durante a pandemia. Aqui na casa, nos grupos de WhatsApp que nós participamos, nós recebemos várias comunicações de espíritos sobre coisas que iam acontecer, ou por que estavam acontecendo durante a pandemia. Uma delas era um espírito de sobrenome italiano, e olha como é interessante isso, vem a ideia de um espírito, sobrenome italiano, né? Você já bota num grau que, se fosse um espírito com o sobrenome da Silva, dos Santos, talvez não trouxesse tanta curiosidade. Mas eles dão sempre um nome estrangeiro para parecer que tem um grau de erudição. E nós resolvemos analisar essa comunicação num dos grupos de estudos nossos. E foi interessante perceber que é exatamente isso. Você olhava e percebia durante aquela passagem uma série de lacunas. Por isso que a comunicação que você recebe, ou que dizem que é destinada a você, por exemplo, ela precisa passar pela sua razão. Porque, como Kardec coloca, aqueles que pelo excesso de fé, ou aproveitando-se da credulidade, quer dizer, nós acreditamos em tudo, né? Ou acreditamos naquilo que vem de uma determinada pessoa, de um determinado lugar. Então, porque viu na televisão, porque recebeu no WhatsApp de alguém, é verdadeiro. E Kardec fala exatamente que esses espíritos vão se aproveitar exatamente disso para trazer comunicações que nós vamos explicar um pouco mais à frente. E ele fala da importância do raciocínio analítico e lógico. Você quer ver uma coisa que acontece muito em grupo de WhatsApp? Um cientista numa universidade dos Estados Unidos descobriu tal coisa. Aí você lê a mensagem toda fundamentada, com indício de estudos, etc. Mas aí você faz uma pergunta. Qual o nome do cientista? 2. Qual o nome da universidade? 3. Quando foi isso? 4. Onde é que está publicado? E aí você vai perceber que se a pessoa não te responde, eu diria de cara, então é mentira. Porque precisa dessas informações. A gente precisa saber. E principalmente onde foi publicado. Porque às vezes pode ter uma pesquisa de um cientista, de uma cientista que a gente não conhece, né? A gente conhece, por exemplo, por causa da Covid, aquela Pasternak, não é? O primeiro nome? É isso, eu vou te falar mais sobre o nome. Natália Pasternak, que apareceu muito por conta da pandemia. Então a gente sabe que é uma cientista séria. Mas pode aparecer Neuza Amaral, que a gente não conhece. Mas, se o texto da Neuza Amaral está publicado numa revista científica que a gente conhece, então a gente pode dizer, pronto, é realmente um estudo. Não quer dizer que aquele estudo comprova uma verdade. O que eu estou dizendo é um estudo. Passou por um critério de ciência.
E isso cabe até para a gente também. E aí Kardec reforça que um dos primeiros resultados que ele colheu das observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Então, olha como é interessante aí pensar, que quando nós estamos falando aqui, entre nós, a gente pode olhar por outro e dizer, sim, mas quem é você que está querendo me dizer isso? E olha como é interessante pensar. Agora tá. Fica olhando se o verde, se apagar, vai precisar trocar de aparelho. Tá? Nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscreviam ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio esta verdade, me preservou do grave escolho de crer na infabilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Isso está no livro chamado Obras Póstumas. Quer dizer, Kardec, ao perceber isso, ele percebe que no primeiro momento ele não consegue fazer as teorias, né, de ter as teorias, como ele chama de teorias prematuras, e ele precisa então estudar cada vez mais cada comunicação que ele recebia. E ele vai fazendo então e percebendo essa diferenciação. Segundo, em decorrência do primeiro juízo, ele concluiu que há uma verdadeira hierarquia entre os espíritos, sendo que as suas posições se definem graças a um desenvolvimento intelectual e moral adquirido na Terra. Em consequência, as comunicações dos espíritos hão de refletir a elevação ou baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes. Numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que a dos homens, desde os selvagens até os mais ilustrados. Tá? Aqui é importante pensar, né, como nós já trouxemos isso na outra doutrinária, sobre essa escala dos espíritos. Nós já falamos sobre isso, sobre essas escalas, mostrando esse grau de evolução, que não quer dizer uma ideia de que um é maior ou o outro é menor, ou é pior. Nós estamos falando de uma escala de evolução, das experiências de